Você já percebeu que quando a gente é criança, tentar é algo completamente natural? E quando a gente cresce, isso parece que fica para trás. A gente começa a ter medo de tentar coisas novas. Mas quando a gente era criança, a gente tinha que aprender a ler, a escrever, a desenhar, dançar e tantas outras coisas. Eu senti esses dias uma coisa estranha dentro de mim, porque eu nunca deixei esse lado criança meu morrer. Eu sempre mantive essa vontade de tentar coisas novas. Eu nunca tive medo de tentar coisas novas, porque para mim é mais importante tentar e conseguir, talvez, do que ficar pensando: será que eu conseguiria? E se eu tentasse? Essas coisas vêm na minha cabeça várias vezes e é engraçado como isso me levou a pensar, a fazer esse vídeo, por exemplo. Eu percebi que o maior risco da nossa vida como adultos não é tentar, e sim o medo de falhar, o medo de tentar e não conseguir. Ele nos impede de fazer tanta, mas tanta coisa que a gente quer. E eu acho que se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você precisa ouvir essas palavras. Quando eu estava prestes a fazer meu aniversário de 30 anos, eu percebi que eu queria muitas coisas ainda da minha vida que eu não tinha feito. Sabe aquela lista do 30 antes dos 30? Eu tinha deixado para depois. E esse depois nunca chegou. E aí eu comecei a perceber, cara, quanto tempo mais eu vou esperar para fazer o que eu quero. Então eu risquei da minha lista uma única coisa que eu queria fazer, que era correr. Eu sempre quis participar de alguma competição de corrida, eu via pessoas correndo e eu pensava, cara, eu quero. Mas eu nunca ia, porque eu tinha medo, ansiedade me batia toda vez que eu pensava que eu precisava fazer aquilo. Então eu resolvi me inscrever em março, no mesmo meu aniversário, numa corrida só para mulheres. Tinha, eu acho que uns 300 inscritos. Na minha categoria, eu cheguei por último. Eu não tinha preparo físico nenhum, fora ter ido na academia a semana toda, aquela semana, mas correr mesmo, eu não fazia ideia de como correr. Eu pratiquei esportes a minha vida toda. Eu joguei handball, dançava também, jogava todos os esportes que tinha na escola, nunca tive preconceito com isso. Sempre fui gordinha, mas eu sempre tive essa habilidade, talvez, de correr e aptidão física, um pouco, se é que eu posso dizer isso. Então, me desafiar a correr foi uma coisa assim muito libertadora. E a partir disso, eu comecei a incentivar o meu marido a fazer também. E ele começou a correr e gostou. E agora nós estamos nos inscrevendo para várias corridas. E é uma coisa que eu tinha muito medo de tentar, mas ter me permitiu tanta coisa. Eu ganhei, eu acho que a primeira medalha da minha vida nessa corrida e depois em outra corrida, e eu nem precisei ganhar nada. Eu fiquei no último lugar em ambas as corridas na minha categoria, porque eu não tive preparo físico para isso. Eu não tô conseguindo treinar regularmente, mas pelo menos eu participei. E eu gosto tanto de uma frase que falam na corrida que eu já ganhei só de levantar da cama e fazer aquilo, porque tem gente que nem tenta. E é muito sobre isso. A gente tentar coisas novas dá um gás, uma vida diferente pra gente que é incrível. A verdade é que a gente valoriza tanto aquelas pessoas que conseguem fazer as coisas que elas querem, os famosos, pessoas que estão em alta, e deixa de viver a nossa própria vida e valorizar as coisas que a gente conquista. Eu acredito que isso tenha muito a ver com a percepção de vida que a gente tem das outras pessoas. A gente não sabe se a pessoa passou por um momento muito ruim ou não. A gente não sabe sobre o que aquela pessoa tá passando na vida. E na nossa vida parece que muitas vezes a gente tem essa visão ampla de tudo que tá acontecendo e acaba se martirizando por isso. Você já parou pra pensar que toda pessoa interessante ou pessoa famosa que você admira hoje em dia já teve que iniciar também, já teve que tentar? Imagina quantos testes
a Anne Hathaway teve que fazer para conseguir um papel e hoje ela tá em mais de 7 filmes para ser lançados esse ano ainda. Imagina quantas vezes ela precisou ficar em fila e ler roteiros e passar em testes e fracassar para de fato conseguir. Ela tá há muito tempo na profissão que ela exerce. Hoje em dia ela já é um nome renomado, é uma pessoa que as pessoas lembram, mas ao mesmo tempo ela passou por papéis mais baixos e também deve ter passado por altos e baixos na carreira dela. Você já percebeu também que a maioria das pessoas nem tenta porque quer uma garantia de que vai dar certo, uma garantia de que vai ter retorno, uma garantia de que várias coisas vão acontecer na vida dela, que vai ter essa mudança, mas a única mudança que ela precisa ter é dentro dela mesma. Agora vem uma parte importante. Ninguém nasce sabendo empreender, ninguém nasce sabendo falar. A única coisa que a gente sabe, primeira coisa que a gente faz na nossa vida é chorar e reclamar. Você já percebeu isso? Quem nós somos é uma construção de tudo que nós aprendemos ao longo da vida. Então, isso é muito importante. Aprender coisas diversas, saber diversos assuntos é tão importante quanto tentar coisas novas. Porque quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai formando o ser humano que nós somos. Então, é muito importante isso. A vida ela muda quando a gente se permite ser ruim no começo ou em qualquer outra coisa. Eu acho tão bonito quando a pessoa ela fala, e eu acho que isso também é muito valorizado nas empresas e entrevistas, que, olha, eu não sei fazer tal coisa, mas se você me ensinar, eu aprendo e eu consigo replicar isso. E eu acho que é sobre isso, a vida é sobre isso, né? Como a gente não nasce sabendo as coisas, é importante nós sabermos que temos algumas fraquezas, sim, mas que se a gente se propor a tentar, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. E outra coisa também que eu pensei é que toda habilidade, toda característica que você gosta em alguém, ela já foi alguma coisa que a pessoa podia ser fraca. Mas é como o Joel J diz, o sucesso, ele é treinável. Se a gente fizer aquilo repetidamente, todos os dias, ou com uma frequência semanal, com certeza em algum momento a gente vai ficar bom nisso. Por exemplo, eu não era boa falando em frente às câmeras, mas eu comecei a gravar vídeos e eu vi que realmente eu até sei me comunicar bem. Só que quanto mais eu faço vídeos, mais eu consigo perceber coisas, posicionamento de câmera, maquiagem, som. Hoje em dia eu não tenho um microfone, mas eu sei que se eu comprar um microfone, vai melhorar muito mais a qualidade dos meus vídeos e eu não vou precisar esperar o cachorro da rua parar de latir, por exemplo, para poder gravar, porque por causa desses ruídos externos, né, que não são abafados porque eu não tenho microfone, algumas partes do vídeo elas podem ficar com esses ruidinhos. Então, eu sei que, claro, se eu comprar um microfone, vai melhorar muito a qualidade dos vídeos e isso é importante também, né? A gente saber quais são os pontos fracos e quais são os pontos fortes. Eu sinto que tentar coisas novas sempre vai machucar o ego. Por exemplo, eu tenho muito medo das pessoas não gostarem de mim e de críticas nos comentários. Eu posto vídeo, eu faço vídeo e eu fico me autocriticando. Só que eu decidi que eu vou parar com isso. Se as pessoas quiserem falar alguma coisa pra mim, que falem, sabe? Isso fala mais sobre elas do que sobre mim. Eu vejo que eu tenho muito potencial e muitas coisas pra falar e tem uma coisa tão triste em você ser uma pessoa que vê potencial em si, mas não tem confiança pra fazer aquilo, que eu resolvi deixar isso pra trás e vir aqui e só realmente postar o que eu acho que eu devo postar, porque eu sei que tem muitas pessoas que pensam como eu, e eu sei que de alguma forma eu posso estar ajudando alguém também. No fim das contas, o nosso tempo ele vai passar de qualquer forma. O que diferencia eu e você é as atitudes que a gente vai ter, se a gente vai fazer ou não. Eu já deixei passar muito tempo, sabe? Eu tenho esse canal já tem quase um ano. E eu
não postava. Então, eu tava deixando oportunidades de me mostrar e mostrar o meu trabalho para outras pessoas e mostrar minha opinião também. Porque pode ser que quem tá aí do outro lado, né, queira ouvir alguma coisa sobre isso que eu estou falando. Eu sei que às vezes eu fujo um pouco do assunto, mas no fundo tem uma moral por trás de toda a história. E a moral é que talvez você não precise ter certeza, você só precisa tentar. De nada nessa vida a gente tem certeza, a não ser que nascemos e em algum momento não estaremos mais aqui. Então é sobre isso. A gente precisa tentar para ter certeza, porque se a gente não tentar, nós nunca vamos ter certeza. Então, eu acho que essa é a palavra do vídeo de hoje. Tente mesmo com medo, persista e não desista. Se é teu sonho, corre atrás. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!